Então, quando eu era mais novo, mais jovem, que não faz muito tempo isso, tinha lá pelos meus 7, 8 anos de idade, eu e meu irmão, nós jogávamos um joguinho lá em casa. E alguns aqui talvez devem se lembrar que nós jogávamos aquele Game Boy. Né? Quantos se lembram do Game Boy? Vocês já jogaram Game Boy? Depois era o Game Gear, né, que evoluiu um pouquinho, eu acho. Então, na época que a gente era nessa idade aí, 7, 8 anos atrás, 7, 8 anos de idade que eu tinha, nós jogávamos esse joguinho, Game Boy. Lá você inseria uma fita lá naquele joguinho e você jogava aquilo lá. E naquela época, o jogo que, vamos dizer assim, estava na moda, era o joguinho do Super Mario. Todos aqui acho que já ouviram falar do Super Mario, o Mario Bros, né? Então aquele joguinho do Super Mario, para aqueles que já jogaram, que sabem, e aqueles que não sabem, então vão saber agora, aquele joguinho você vai ter que cumprir algumas missões. Você cumpre algumas missões, determinadas missões, você tem que matar lá uns bichinhos, ganhar uns pontinhos, pegar umas moedinhas lá, e ao final, quando você conclui aquela fase, termina aquela missão, você vai pular de fase, não é isso que acontece no joguinho? Então você iria de novo iniciar uma outra missãozinha lá no Super Mario, concluía, passava por aquela missão, terminava aquela missão, e aí você passava para uma outra fase. Só que a cada fase que você iria passando, o jogo ficava mais difícil. E assim também é na nossa vida, assim é no nosso viver. Porque se nós pararmos para analisar a nossa vida, a cada momento da nossa vida nós estamos passando por determinadas situações, determinadas circunstâncias, determinadas fases na nossa vida. E a gente passa por um problema, passa por uma dificuldade, mas com a graça de Deus a gente consegue vencer aquele problema, aquela dificuldade. Então a gente acha que, ufa, agora consegui vencer aquele meu problema, aquela minha dificuldade. Só que daqui adiante nós vamos, parece que, passar por uma outra fase, porque parece que aquele problema que nós tínhamos antes, agora ele já é pequeno, porque agora já tem um outro problema para nós enfrentarmos, uma outra dificuldade para enfrentarmos, porque a cada momento da nossa vida que está em constante mudança, nós estamos avançando, caminhando, estamos nessa caminhada, e a cada momento nós estamos pulando de fase, só que as coisas vão ficando um pouquinho mais difíceis. Se nós formos olhar então para a nossa vida, vamos imaginar um bebezinho, um nenenzinho que acabou de nascer. Um bebezinho que acabou de nascer, ele nasceu lá da mãe dele, então, e se ele está com fome, o que o bebezinho vai fazer? Ele vai chorar, não é? Ele vai chorar e a mãe dele vai saber que ele está com fome, então vai dar de mamar para aquele bebê. Então a única coisa que aquele bebê tem que fazer, que ele precisa fazer quando ele está com fome, ele vai abrir um berreiro, vai chorar, e a mãe dele vai dar de comer para ele. E aquele mesmo bebê, quando ele então agora se alimentou, agora ele está com vontade de fazer o número 1 ou o número 2, o que ele vai fazer? Apenas ele vai sujar a fraldinha dele, e a mãe dele vai vir lá limpar, trocar a fralda, deixar tudo bonitinho. Porque afinal ele é um bebezinho, então a mãe dele dá de comer e troca a fralda e limpa ele. Só que quando esse mesmo bebê ele cresce, passa um pouquinho, ele ganha uma certa idade, agora que ele já é um pouquinho maior, quando ele está com fome e não está no horário das alimentações lá que nós fazemos, no nosso dia a dia, se ele está com fome, o que ele vai fazer? Agora ele já é um pouquinho maior, ele vai ter que pedir para a mãe dele, não é isso? Agora ele não vai mais apenas chorar, agora ele já cresceu um pouquinho, ele já avançou de fase, agora fica um pouco mais difícil. Então, para ele se alimentar, se ele estiver com fome, ele vai ter que falar, pedir para a mãe dele. E agora que ele está um pouquinho maior, um pouquinho grandinho, se ele quer ir ao banheiro, agora ele não vai poder fazer tudo na fralda, agora ele já está grande. Agora ele mesmo vai ter que ir até o banheiro, fazer o número 1, se ele quiser fazer o número 1, fazer o número 2, se ele quiser fazer o número 2, mas agora não é a mãe dele mais que vai limpar. Por quê? Porque ele já cresceu um pouquinho e ele mesmo vai ter que se limpar. Porque ele cresceu, ele foi passando de fase, as coisas foram ficando um pouco mais difíceis. Então essa mesma criança agora ela estava acostumada apenas a ficar brincando o dia todo.
ela ficava lá no meio dos brinquedos dela, brincando o dia todo, mas ela deu uma crescidinha a mais. E agora, ela além de brincar, ficar com os brinquedinhos dela, agora ela vai ter que saber que ela vai precisar ir para a escola. Agora não é só brincar, agora ela vai ter que ir para a escola, vai ter que estudar, vai ter que fazer lição, porque ela foi passando de fase, as coisas vão ficando um pouquinho mais difíceis. Agora não é só brincar, agora ela vai ter que ir para a escola também. Agora passa mais um pouquinho, agora ela já não brinca mais, ela já cresceu, ela já não quer saber dos brinquedos dela, mas ela continua indo para a escola, mas o tempo foi passando, agora ela vai ter que começar também o quê? A trabalhar, porque ela já está grande agora. Então agora, além de ela estudar, ela vai começar a trabalhar também. Ela vai ter que conciliar as duas coisas, estudar e trabalhar. Afinal, ela foi crescendo, foi passando de fase, as coisas estão ficando um pouco mais difíceis. Agora que ela já terminou os estudos dela, ela está trabalhando, já tem a casa dela lá, agora se ela está com fome, agora ela não vai chegar, abrir o armário, a geladeira, vai ter o que ela quer lá. Agora ela está trabalhando, se ela está com fome, ela vai ter que pegar o dinheiro dela e ir lá no supermercado e fazer as compras, porque ela foi passando de fase, as coisas vão ficando mais difíceis. E assim é na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu inclusive falava com a minha esposa semana passada que foi justamente essa palavra que eu usei para ela. Eu falei, nossa, parece que nós estamos num jogo, numa fase, né? Nós vamos passando por uma dificuldade, vencemos aquela dificuldade, achamos então que agora vai ficar bem, mas não, agora nós vamos passar por uma nova fase, as coisas vão ficando um pouquinho mais difíceis. O que eu quero dizer? Quero dizer que isso tem tudo a ver com a nossa vida. Ah, então a minha vida é um jogo? Não, tua vida não é um jogo. Ah, então eu sou o Super Mario? Não, você também não é o Super Mario. Quer dizer que nós estamos em constante mudança, circunstâncias vão acontecendo, vão se modificando na nossa vida, e nós temos que entender que nós vamos ter que ir superando essas fases. Só que como que nós vamos conseguir superar essas fases? De que forma nós vamos conseguir vencer essas dificuldades que vão aparecendo na nossa vida? Através de Jesus, através do Senhor Jesus na nossa vida. Inclusive, um testemunho lá de casa, no final do ano passado, um pouco antes do final do ano passado, do meio do ano mais ou menos, em diante, nós passamos por uma dificuldade na área financeira, algumas contas que parecia que nós não íamos conseguir honrar aqueles compromissos. E então o que nós fizemos? Nós entendemos que nós precisávamos buscar ao nosso Senhor, porque afinal de contas, o único que poderia nos abençoar, nos dar a vitória era o Senhor Jesus. E nós entramos num momento de oração, de batalha, de falar com o Senhor, eu e a minha esposa, clamando ao Senhor para que Deus mudasse toda aquela situação, porque, não sei se os irmãos sabem, nós temos um negócio, nós temos uma loja, e nós estávamos passando por uma dificuldade lá, com as contas chegando, e só pela misericórdia de Deus, nós chegamos à conclusão que nós não poderíamos fazer nada, se não fosse a graça de Deus na nossa vida. Quando nós decidimos e entendemos que precisávamos do Senhor Jesus Cristo, clamar pela misericórdia dEle, pela intervenção divina dEle, Ele abriu as portas, nos abençoou, e aquilo que parecia que a gente não iria atingir, que a gente não iria conseguir honrar, Deus nos abençoou. Por quê? Porque Ele ouve a nossa oração e Ele ouve o nosso clamor. Então o que nós precisamos entender é que na nossa vida nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Porque afinal de contas, a nossa vida, como eu disse, está em constante mudança, as circunstâncias vão mudando e algumas coisas vão acontecendo, pessoas vão começar a depender de nós. Talvez antes você não era casado, agora você já é casado, agora a tua esposa depende de você, a sua família depende de você, as circunstâncias mudaram. Agora não é mais somente sua esposa que depende de você, agora tem os seus filhos dependem de você. Agora você precisa ser exemplo para os teus filhos em casa, as circunstâncias mudaram, as fases, você foi avançando, as coisas vão dificultando um pouco mais e você precisa entender que você precisa fazer alguma coisa, e esse fazer alguma coisa é com a graça de Deus. E como nós lemos aqui nessa passagem de João 2, no versículo 1 e 2, diz: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Veja, versículo 2, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Então era uma festa de casamento. E o diferencial que nós vemos nisso tudo
é que Jesus Cristo foi convidado para aquela festa. Jesus Cristo foi convidado para aquele casamento. E o que Jesus Cristo fala conosco nesta noite, através destes 2 versículos, é que nós precisamos entender que precisamos ter o Senhor Jesus na nossa vida. Talvez essa história aqui ela só está inserida na palavra de Deus, por quê? Porque Jesus Cristo foi o convidado para aquele casamento, e em razão de Jesus Cristo estar presente naquele casamento, houve um milagre naquele casamento, houve um milagre no meio daquela família, porque Jesus se fazia presente. E hoje nós devemos entender que Jesus Cristo precisa se fazer presente na nossa vida. Jesus Cristo precisa se fazer presente na tua família, no teu casamento, na tua casa, porque se o Senhor Jesus Cristo não estiver presente, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por problemas, e talvez nós não vamos conseguir com as nossas forças. Quantos aqui tem o Senhor Jesus na sua vida? Faça assim. Todo mundo? Quero ver, não foi todo mundo que levantou a mão. Todo mundo tem Jesus na sua vida? Amém? Glória a Deus. Agora me diga uma coisa. Quantos aqui passam por lutas e por dificuldades? Faça assim. Todo mundo. Então não é porque nós temos Jesus na nossa vida que nós não vamos passar por dificuldade. A questão é, nós temos Jesus, como vocês disseram, e temos lutas, temos dificuldade. É difícil passarmos pelas lutas e dificuldades com Jesus? É difícil? É difícil, não é verdade? Há momentos que parece que não há saída. Concorda comigo? Agora imagine uma pessoa que decide caminhar sem Jesus na sua vida. Quão mais difícil será para essa pessoa? Então, não é porque você tem Jesus na tua vida, que você tem Deus na tua vida, que as coisas vão ser fáceis. Não, você vai ter problemas para passar, vai ter dificuldades, lutas, todos nós vamos ter, mas o diferencial que nós devemos entender é que precisamos do Senhor Jesus na nossa vida. Nós precisamos de Jesus para mudar a situação. Muito o que eu tenho visto, não raro, no meio da igreja, é que as pessoas, como todo mundo levantou a mão aqui, as pessoas passam por lutas, por dificuldades, e eu vejo que as pessoas, elas passam por luta, por dificuldade, vêm conversar, pedir ajuda, oração, e o que a gente vai falar é, olha, você precisa de Jesus na tua vida, se firme com Jesus, o foco da tua vida tem que ser o Senhor Jesus. Como diz Mateus 6,33, busque primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você está passando por luta, por dificuldade, foque no Senhor Jesus, que as demais coisas Ele vai acrescentar. É isso que a gente fala. E a pessoa, ela entende, ela tem esse entendimento que ela precisa focar no Senhor Jesus, e é exatamente isso que essa pessoa faz. Então, a partir daquele momento, daquele instante, ela foca no Senhor Jesus e começa a caminhada. Ela começa a viver a vida dela, caminhar na vida dela, tem a vida secular dela, mas o foco dela continua sendo Jesus. Ela sabe que ela nasceu para louvar ao Senhor, ela sabe que ela nasceu para adorar o Senhor Jesus Cristo, ela sabe que ela pertence a um Deus, a um Salvador, o foco dela é o Senhor Jesus. Então o que acontece? O milagre, a misericórdia do Senhor vem e muda toda a situação, e aquele problema que aquela pessoa estava enfrentando, ela consegue a vitória, ela supera aquilo lá, porque Deus dá graça, Deus abençoa. Só que infelizmente muito que eu tenho visto aqui é que as pessoas, elas, depois que alcançam a vitória, depois que elas alcançam aquilo que elas tanto almejavam, que elas buscavam, o foco dela agora não é mais o Senhor Jesus. Ela muda o foco, ela tira o foco do Senhor Jesus. Agora eu preciso me preocupar com minha casa, agora eu preciso me preocupar com o meu trabalho, agora eu preciso me preocupar com isso, com aquilo. Ela tira o Senhor Jesus do foco principal da vida dela. E você acha que Deus está se agradando disso? Você acha que vai dar certo essa caminhada dela se o foco da vida dela não for o Senhor Jesus? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver lá em Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao 19, aquela passagem muito conhecida acerca dos 10 leprosos. Diz a palavra que Jesus estava passando por uma determinada região, uma determinada cidade, e 10 leprosos de longe avistaram o Senhor Jesus e falaram: Mestre, tem piedade de nós. E o Senhor Jesus Cristo, olhando para aqueles 10 leprosos, Ele falou: vão lá se mostrar para os sacerdotes. E aqueles 10 leprosos, eles entenderam aquela ordem que o Senhor Jesus havia dito, e eles foram então começaram a caminhar em direção aos sacerdotes, quando durante a caminhada eles olharam e eles estavam curados, eles estavam sarados daquele mal, daquele problema, e daqueles 10, apenas um retornou para agradecer ao Senhor Jesus.
Enquanto aqueles 9 continuaram a caminhada, saíram curados, sim, pela misericórdia de Jesus, mas aquele um que voltou para agradecer ao Senhor Jesus, além da cura que ele recebeu, ao ele encontrar e agradecer ao Senhor Jesus, ele alcançou ainda a sua salvação. E eu pergunto nessa noite, será que você tem sido verdadeiramente grato ao Senhor Jesus? Nós reconhecemos que precisamos sim de Jesus na nossa vida. Nós reconhecemos, nós sabemos, entendemos que nós precisamos sim do Senhor Jesus para mudar a situação, a circunstância da nossa vida. Mas será que quando Ele muda, quando Ele te abençoa, você tem sido grato a Ele? Será que você tem agradecido a Ele com todo o teu coração, com todas as tuas forças, pelas coisas que Ele tem feito na sua vida? É um momento para nós pensarmos. No versículo 3 ao 5 de João, que nós lemos, capítulo 2, diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Versículo 5, vou repetir. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. O que isso significa? Que Jesus e Deus quer falar conosco nessa noite é que nós precisamos ser obedientes a Ele. O que Ele mandar você fazer, você deve fazer. Você não deve apenas ouvir o que Ele está falando. Eu estou ouvindo, ok. Não, não é só ouvir. Mas você ouvir e obedecer o que o Senhor Jesus está fazendo, está determinando para você. E como eu disse no início, que a nossa vida está em constante mudança, as circunstâncias da nossa vida, da nossa caminhada vão se alterando, se modificando, se mudando. E quando isso acontece, nós primeiramente reconhecemos que precisamos de Jesus. Primeiro nós devemos reconhecer que precisamos do Senhor Jesus na nossa vida. Mas uma segunda coisa que nós devemos entender é que quando as circunstâncias da nossa vida vão se mudando, vão se alterando, vão mudando, quando as coisas da nossa vida, na nossa caminhada, as fases que nós superamos vão ficando para trás e as coisas vão se modificando, nós precisamos entender que além de Jesus Cristo na nossa vida, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Nós precisamos assumir aquilo que nós podemos fazer, porque aquilo que é impossível, o Senhor Jesus vai fazer. Mas aquilo que você pode, aquilo que você deve fazer, você é que deve fazer. Hoje é um culto de domingo, é um culto da família que Deus colocou aqui neste ministério, nessa igreja, para estar abençoando as famílias neste culto de domingo. E nesse momento eu quero falar em específico para você que é casado, você que tem um marido, você que é marido, você que é esposa, você que tem um casamento, você que é casado. Quando eu disse que as circunstâncias da nossa vida vão se alterando, se modificando, e nós precisamos assumir as nossas responsabilidades, quando nós falamos em casamento e nós olhamos na palavra de Deus, lá no livro de Gênesis capítulo 2, 24, Deus, quando Ele criou o homem e depois criou a mulher, Ele disse: deixará, pois, o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e não serão mais dois, mas agora uma só carne. Deixará, pois, o homem o pai e a mãe. Deixará, pois, o homem o pai e a mãe. O que é se deixar? O deixar, irmãos, não é só o deixar geográfico que nós achamos. Não é só aquele, o deixar não posso mais viver lá na mesma casa que meu pai, com a minha mãe, agora que eu casei. O deixar geográfico é importante, sim. Por que o deixar geográfico é importante? Porque, eventualmente, aquele filho ou aquela filha que vive na mesma casa com o seu pai, com a sua mãe, o que eventualmente pode acontecer? A interferência dos pais nas tomadas de decisões. Por isso que é importante o deixar geográfico. Só que muitas vezes nos casamentos o que nós vemos é que mesmo que o filho não viva na mesma casa que o pai, que a mãe, ou que a filha não viva na mesma casa que o pai, que a mãe, agora tem lá o seu cônjuge, moram em casas separadas. Só que não é porque moram em casas separadas que muitas vezes eles não têm deixado a interferência dos pais sobre o casamento deles. Porque a partir do momento que você casou e é uma só carne, você deve entender que decisões precisam ser tomadas em conjunto entre você e o seu cônjuge. Você não pode mais agora receber interferência do seu pai ou da sua mãe. Uma coisa, e é importante, você receber conselho, orientações do seu pai e da sua mãe. Se chegar lá e perguntar, expor a situação e falar: olha, a situação é essa, o que você acha, o que eu devo fazer?
Uma coisa é isso, você solicitar conselhos e informações. Outra coisa é você deixar que seu pai e sua mãe interfira nas decisões do seu casamento. Então esse deixar geográfico é importante por causa disso. Mas muitas vezes, mesmo filhos que moram distantes dos pais, até mesmo em outras cidades, às vezes deixam o pai e a mãe interferir no casamento e isso acaba atrapalhando. Isso não é sadio para o seu casamento, não é isso que Deus quer. O deixar geográfico é importante por causa disso. Mas muitas vezes, mesmo que não esteja morando na mesma casa, tem cônjuges que deixam os pais interferir. Isso não pode, isso não deve acontecer. E esse deixar, além de deixar ser o deixar geográfico, é o deixar emocional também. Nós precisamos entender que se casamos, somos uma só carne com o nosso cônjuge, tem que cortar o cordão umbilical, nós temos que sair debaixo lá da barra da saia da nossa mãe. Agora é você e o seu cônjuge, é vocês dois que tomam as decisões, é vocês que caminham agora. Vocês não podem viver dependendo do seu pai e da sua mãe. E esse deixar, além de ser geográfico e emocional, também é um deixar financeiro, irmãos. Porque a partir do momento que você se casa e é uma só carne, você não pode depender financeiramente dos seus pais, porque isso vai trazer problema. Isso vai trazer algumas interferências no seu casamento. Vamos imaginar o seguinte exemplo. O pai tem a sua filha, querida, e essa filha casa. Essa filha já se casou, está morando lá na casa com o seu esposo, não mora na mesma casa que seus pais, mas mesmo casado, o pai daquela moça ainda continua dando uma mesada para ela. Dá mesada para ela, continua, eu vou continuar ajudando ela, e ele vai lá e continua dando essa mesada para essa filha. Só que vamos imaginar que eventualmente aquele marido, aquele genro, por algum problema que acontece, ele acaba perdendo o emprego dele. E fica 1 mês, 2, 3 meses, alguns meses desempregado, e ele fica ali naquela dificuldade, sem trabalho, e num determinado almoço de domingo de família, lá na casa do sogro, chega aquele genro e a filha, chega aquele genro com um tênis novo, uma roupa nova, uma camiseta nova. O que vocês acham que vai acontecer? O sogro vai olhar, vai falar: puxa, esse rapaz, meu genro, não está trabalhando, mas ele está andando de roupa nova, tênis novo, está bem vestidinho. Por que será? Porque eu estou dando a mesada para minha filha e ela está sustentando esse camarada. É isso que ele vai pensar, e isso vai acabar dando problema. Por isso que o deixar também é um deixar financeiro. Eu não estou dizendo que você eventualmente não possa receber uma bênção financeira que o seu pai ou a sua mãe vai dar para você. Uma coisa é eventualmente você ser agraciado, abençoado financeiramente pelos seus pais. Outra coisa é você depender financeiramente dos seus pais. Porque se você for dependente financeiro dos seus pais, uma vez ou outra, algum momento vai dar algum problema. Porque ou o sogro ou a sogra vai interferir em alguma coisa por causa da questão financeira. Então esse deixar o homem deixar o pai e mãe deixar sua esposa, é o deixar geográfico, é o deixar emocional e também é o deixar financeiro. Como eu disse, a nossa vida, as circunstâncias se mudam, nós passamos de fase, as coisas vão ficando um pouco mais difíceis, nós precisamos ter Jesus na nossa vida, mas também devemos assumir as nossas responsabilidades. Se você é casado, se você já tem a sua família, você deve assumir as suas responsabilidades. Primeiro nós entendemos que precisamos de Jesus, mas agora você precisa assumir as suas responsabilidades. No que nós vemos ali, sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhe mandar. Jesus vai te mandar fazer determinadas coisas, nós precisamos ser obedientes. E essa questão da obediência também é assumir as nossas responsabilidades, assumir o que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos e aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer e pronto. Agora, uma coisa também que acontece, e eventualmente acontece, é o problema com os pais. O filho ou a filha já se casou, já está lá com a família constituída, vivendo, caminhando, e aquele filho que antes dependia de tudo daquele pai, daquela mãe para tomar decisões, para fazer alguma coisa, agora que ele casou, ele entendeu que ele é uma só carne, e ele começa a tomar as decisões, caminhar com as suas próprias pernas, e aquele pai ou aquela mãe fica ressentido, fala: puxa, aquele meu filho que sempre pedia minha ajuda, sempre pedia o meu conselho, agora ele está fazendo as coisas, decidindo as coisas da vida dele, sem me consultar, e acaba ficando bravo.
Então você que é pai, seu filho é casado, a sua filha é casada, deixa eles caminharem sozinhos. Você não pode interferir. Você não pode, agora eles são uma só carne e eles encaminham. Até a minha filha, esses dias falou comigo, pai, ela é uma filha, né, muito chegada ao pai dela, né, então daí, ela falando comigo, o sonho dela é casar, é ter um marido, construir família, não sei o que, né, e daí, como ela é muito pegada a mim, ela pensando assim, pai, diga uma coisa, assim, quando eu casar, para Deus, o que é mais importante, o meu marido ou você? Aí eu falei, puxa, é o pai, filho, vai continuar sendo o pai, falei para ela. Eu falei, agora eu falei que vai continuar sendo o pai, né? Mas depois ela vai entender que não é. Então, a partir do momento que ela se casar, não é o mais importante da vida dela, agora não vai ser o pai, mas tem que ser o esposo, porque agora é uma só carne. Eu sei que é difícil, eu como pai, a hora que, né, Deus do livro vai chegar, né? Chegar o momento, eu sei que vai ser difícil, mas quando chega esse momento, nós devemos entender. Eles vão seguir, caminhar, ter a própria vida e o deixar. Ela vai, com a família dela, com o marido dela, vai precisar ser uma só carne e não vou poder interferir. Então, além de você, cônjuge, não deixar o seu pai interferir, você que é pai também não interfira no casamento dos seus filhos. E no versículo 6 ao 7, ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram até a borda. Esse versículo 6 e 7, irmãos, nós entendemos aqui, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer que você assuma as suas responsabilidades. Mas Ele precisa que o teu coração seja limpo e que o seu coração, a tua vida esteja cheia da presença dEle. Porque, como nós sabemos, Jesus Cristo Ele só vai habitar no coração limpo. Um coração sem pecado, um coração então que não haja ódio, amargura, ressentimento, mentira, adultério, prostituição, tudo que é pecado, tudo aquilo que é sujeira, que nos afasta da presença de Jesus, da presença de Deus, nós precisamos deixar de lado. Nós precisamos ter o nosso coração limpo, mas além de termos o nosso coração limpo, a nossa vida limpa, nós precisamos estar cheios da presença de Deus, cheios da graça de Deus. Como é que eu vou dar algo que eu não tenho? Como é que eu vou dar amor se eu não tenho amor? Como é que eu vou dar carinho se eu não tenho carinho, se eu não demonstro carinho? Como é que eu vou levar a presença de Deus se eu não tenho a presença de Deus na minha vida? Como eu vou levar a graça de Deus se a graça de Deus não está sobre a minha vida? Como eu vou abençoar as pessoas se eu não estou abençoando ou sendo abençoado por Deus? Como eu posso dar algo que eu não tenho? Então, além de você reconhecer que precisa do Senhor Jesus, além de você assumir as suas responsabilidades, você precisa ter o teu coração limpo, mas a tua vida, o teu coração cheio da presença e da graça de Deus. É isso que Deus está falando conosco neste momento. No versículo 8 ao 10, para concluir, diz: então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Parte final diz: mas você guardou o melhor até agora. O que Deus está falando para mim, o que Deus está falando para você nessa noite é: o melhor está por vir na sua vida. Amém. Glória a Deus. O melhor está por vir no seu casamento. O melhor está por vir na sua família. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. A palavra então que o Senhor tem para mim, para você nessa noite é: vamos reconhecer que precisamos de Jesus. Vamos assumir as nossas responsabilidades. Vamos ter o nosso coração limpo e cheio da presença de Deus. Porque se você fizer todas essas coisas, o melhor de Deus vai vir para a sua vida. O melhor não acabou. O melhor está por vir na tua vida, no teu casamento, na tua casa, no teu trabalho, no teu emprego, na tua vida financeira. Se você assim crer, se você assim quiser receber,
Você quer receber o melhor de Deus para a tua vida? Você Amém. quer receber o melhor de Deus para a tua casa? Amém. Você quer receber o melhor de Deus para a tua vida profissional, financeira, material? Amém. Você quer receber? Amém. Amém? Então, Amém. eu convido você a se colocar de pé e num passo